Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo 2 sobre os perfis comportamentais no trabalho. Eu sou a Gabriela Jacinto Fel, sou Master Coach e estou aqui para te ajudar a desvendar aí como é que a gente pode se relacionar melhor no trabalho, incluindo os perfis comportamentais, falando com as pessoas a língua do comportamento deles e com isso melhorando os relacionamentos e os resultados. Eu tenho formação tanto em coaching, como em PNL, como também em análise comportamental, DISC. Portanto, eu posso te ajudar nesse processo aí, se você pensa em conhecer o seu perfil, bem como se você pensa em fazer um trabalho dentro da sua equipe. Por quê? Porque nos últimos anos eu venho me dedicando exclusivamente a atender pessoas e equipes, lideranças, tudo que envolva carreira e negócio. Portanto, se você precisa aí desse apoio dentro da linha comportamental, dentro da linha de gestão emocional, eu posso te ajudar nesse processo. E é por isso que eu estou aqui com esse segundo vídeo para te mostrar como é que esses outros dois perfis comportamentais, essas outras duas tendências comportamentais do perfil DISC agem e, consequentemente, como é que você pode aproveitar melhor essas características dentro da sua equipe. Bom, hoje então a gente vai falar sobre o perfil alto S, o estabilidade, e o alto C, o cautela ou conformidade às regras. Começando pelo estabilidade. O estabilidade, eu li um autor que dizia que os estabilidade eram o sal da terra. Por quê? Porque eram aquelas pessoas calmas, que buscam a harmonia do ambiente. Então, são pessoas que gostam de rotinas, elas gostam de ter uma rotina organizada. E elas também gostam de ter um clima agradável para trabalhar. Então, são aquele tipo de pessoa que, sim, elas vão gostar da rotina, elas vão gostar de fazer sempre as mesmas coisas, elas vão gostar de manter um processo em andamento. Então, é super importante você ter esse tipo de perfil comportamental na sua equipe, quando você tem algumas áreas que precisam ter processos contínuos seguindo. Então, essa pessoa é fabulosa para esse tipo de trabalho. Também são pessoas muito persistentes. Então, realmente, elas têm uma visão de longo prazo, elas têm uma preocupação que todas as pessoas saiam ganhando. São pessoas muito educadas, mas são pessoas que têm dificuldade em agir em ambientes com muita pressão. Então, não vai ser aquela pessoa que vai reagir bem àquelas coisas de motivação muito fortes, aquelas coisas de um ambiente onde as pessoas têm modos de agir mais hostis, mais rápidos, mais severos, não são perfis onde o alto S se adapta muito bem. Ele muitas vezes até pode se adaptar, mas ele não vai performar na sua melhor performance. Outra questão é que o alto S, ele precisa compreender que muitas vezes a pessoa tem aquele jeito, ou ela explodiu, ou ela agiu daquele jeito, mas aquilo não é sempre assim, ou tudo bem se aquela pessoa for assim, é só ela agir diferente com aquela pessoa e vai estar tudo certo. Portanto, o alto S, ele precisa sair um pouco dessa linha do friend zone, como a gente fala, né? Essa coisa assim de todo mundo amigo, e ele precisa partir para esse lado de compreender que coisas são coisas, outras coisas são outras coisas. Mas, tirando isso, é um perfil que se adapta muito fácil, que harmoniza muito fácil com as pessoas, que tem uma abertura para diálogo muito grande. Então, é muito tranquilo de trabalhar com essas pessoas, compreendendo que quando é necessário cobrar algum resultado, quando é necessário cobrar alguma ação, isso precisa ser feito de uma maneira mais tranquila, mais focada no fato e sempre reforçando da importância que essa pessoa tem para a organização. O alto C, que é então o cautela e o conformidade, é aquela pessoa do manual de instruções, é aquela pessoa que ela realmente precisa seguir um método, ela tem que ter aquele painel lá com os indicadores, ela tem que ter isso tudo muito bem alinhado, tudo bem organizado. É a pessoa que vai estar lá dentro das equipes de controle de qualidade, que vai estar lá muitas vezes dentro daquelas equipes de 5S, porque é uma pessoa que ela é voltada para manter tudo em ordem, tudo organizado. Qual que é o problema do alto C? Muitas vezes ele fica muito preso nesse plano e ele não consegue ter aquela flexibilidade de improvisar.
Então, se alguma coisa não sair dentro daquele roteiro, ele vai ficar um pouco perdido e às vezes vai perder muito tempo tomando uma decisão, porque ele vai ficar naquela coisa, mas será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Será que esse é o melhor jeito? E também, por ser uma pessoa que muitas vezes busca estudar, busca o conhecimento de uma forma geral, porque ele quer entender o porquê das coisas, ele pode sim ter uma dificuldade em interagir com pessoas que não têm essa necessidade tão aguçada ou tão aflorada como o Alto C tem. E aí pode haver atritos entre as pessoas desses perfis, por quê? Porque de um lado tem um Alto C lá que quer saber muito como é que as coisas funcionam, quer muito entender por que uma coisa é daquele jeito, outra coisa é de outra, e do outro lado tem uma pessoa que apenas quer viver, apenas quer seguir aquele fluxo, chegar lá no resultado e não quer entender como é que essas coisas vão funcionar. Então, isso pode ser um ponto de atrito, mas muitas vezes não vai ser um atrito tão velado, tão expresso como seria, por exemplo, com o Alto D. O Alto C, geralmente, ele não busca o embate, aquela coisa de ter o antagonismo, uma pessoa que vai agir de uma forma agressiva, né, ou que vai ir contra aquilo que ele coloca, mas daí ele fica lá guardando, se ressentindo, ficando com aquilo para ele. E isso muitas vezes pode gerar aí uma situação de estresse ou até muitas vezes uma demissão dentro de uma equipe de uma forma desnecessária. Por quê? Porque aquela pessoa simplesmente não quis mais participar daquilo, mas porque ela não tem naturalmente uma habilidade tão grande em lidar com esse conflito, com esse antagonismo. Portanto, se o Alto C ele tiver um treinamento ou algo que o ajude a lidar com essas situações em que ele vai ter que ir para o embate ou que ele vai ter que contra-argumentar alguma ideia que não seja a dele ou que não seja favorável a dele, ele pode sim ter um desenvolvimento tão bom quanto, ele pode ter essa conexão com as pessoas tão boa quanto um Alto S, um Alto I, enfim, ele pode ter várias competências de pessoas tão boas quanto os outros perfis comportamentais que já são naturalmente voltados para as pessoas, como o Alto S ou o Alto I. Dito isso, então, você viu aí que todos os perfis comportamentais têm lados muito positivos, têm lados que precisam aí ser desenvolvidos, todos eles trabalhando em harmonia podem formar a equipe perfeita. Lembrando que todo perfil comportamental pode ser líder, todo perfil comportamental pode ser vendedor, todo perfil comportamental pode ser o que ele quiser, desde que ele tenha o treinamento específico para isso. Se para ti esse vídeo fez sentido, curte ele, comenta o que tu mais gostou dessa série, desses 2 vídeos, o que tu achou mais importante de saber sobre esses perfis comportamentais, se bateu, se não bateu, se tu sabe o teu perfil, se tu gostaria de saber o teu perfil, enfim, conversa comigo aqui nos comentários que eu vou adorar te responder, bem como compartilha aí com algum gestor que é importante para ele aí talvez entender um pouquinho melhor os perfis e como é que ele pode aí transformar a equipe dele através desses perfis comportamentais. Um beijo e até o próximo vídeo.